Amém, irmãos? Deus é bom em todo tempo. Gostei desse copo com água aqui. Tá legal. Tem vários. Um pouquinho ali. Deus falou muito no meu coração, irmãos. E quando o Karine falou comigo de Roberto e Andressa, eu senti algo no meu coração. Você está quebrado esse, não? Dá para ligar, por favor? Está quente aqui. É a central. Aleluia. E aí, irmãos, Deus tem falado do meu coração, de algo que tem no coração dele para a igreja hoje. Aí teve o louvor de GJ. Falando com o GJ, né? Sobre a mesa do banquete, né? E nessa mesa o Senhor quer nos alimentar da sua palavra. Amém? Deus quer nos capacitar. Deus quer nos dar a sua direção. Temos recebido ontem também, na igreja sede, alguns homens estiveram lá. Foi uma bênção. Não foi? Tivemos recebido uma boa palavra ali, irmãos. E está chegando aí, dá para me ouvir aí atrás? E Deus queimou meu coração algumas coisas que Ele vem falando comigo. E esse tempo, irmãos, é um tempo de crescimento, amém? Amém. E nós queremos viver o melhor de Deus em nossas vidas. Amém. E temos que ter cuidado, amém? Porque Deus se preocupa conosco. Temos cuidado com nossos pensamentos, com nossas atitudes. Porque tudo que nós recebemos do Senhor, irmãos, é bom, perfeito e agradável. Deus vai sustentar a sua igreja por esses dias. Estará depositando algo no coração dos meus irmãos, eu creio nisso, em nome de Jesus. Mas existe algo que o Senhor fala com o pastor, amém? Porque Deus sabe o que a igreja precisa. Deus sabe o que eu preciso, o que você precisa. E tem áreas em nossas vidas que têm que ser tratadas. E eu quero que vocês abram suas Bíblias aí, no livro de Lucas. Lucas capítulo 21. Olhe para o seu irmão e diga: Deus vai falar com você. Aleluia. Eu creio, irmão, assim, em nome de Jesus. Diga: não saia do seu lugar. Olhe para o seu irmão e diga: essa palavra é para mim. Olha o que você está dizendo, hein? Depois não diga que o pastor é ruim, diga que eu sou ruim, não. Amém, irmãos? Amém. Diz a palavra do Senhor aqui, irmãos: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Deus está cuidando de quem? De mim e de você. Tende cuidado para que aquele dia... Então Deus se preocupa conosco. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o Senhor diz: devemos nos apresentar diante de Deus como varões aprovados, amém? Como varões aprovados, sem ter do que se envergonhar. Eu vou dar uma circulada. Sem ter do que se envergonhar. Aí diz mais. Eu quero falar de uma área em nossas vidas que tem que ser tratada. E essa área é sobre o orgulho. Quem me ama? Amém. Aí, porque fica circulando, pode ser assim. Amém? Amém? É sobre o orgulho. Em Provérbios capítulo 8, versículo 13, a palavra diz: o temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho.
a arrogância, o mau comportamento e por falar perverso. Todo comportamento orgulhoso. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, 15. Dois minutinhos. O que diz aquela palavra? Tomem cuidado, para que ninguém se afaste da graça. E a palavra fala aqui que o orgulho nos afasta dessa graça. Não se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamina muitos. Sabe, irmãos, por esses dias eu tenho meditado na palavra do Senhor, diante de tantas coisas que nós estamos vendo no mundo, e eu senti no meu coração a falar a respeito do orgulho, que é um mal que infelizmente demonstra a falta de amor, demonstra a falta do conhecimento da palavra de Deus, que faz com que o testemunho de Cristo, ele não avance na vida dessa pessoa. E o orgulhoso, irmãos, é uma pessoa que ela anda sem temer a Deus. Porque diz que o temor do Senhor consiste em odiar o mal. E o mal é um orgulho. E muitas vezes existem pessoas que são orgulhosas e elas não sabem que são orgulhosas, ou não querem saber que são orgulhosas. Ela procura muitas das vezes falhas nos outros, mas elas muitas das vezes não entendem que o coração delas estão envaidecidos de orgulho. Uma pessoa ela pode ter condição financeira estável, sabe ser bem estável, né? Falando em recursos financeiros, ou não. A pessoa pode ser humilde, sabe, classe média, baixa ou alta. Qualquer um pode ser orgulhoso. E nós temos que identificar essa raiz de amargura que brota. E por ela muitos vão sendo contaminados. Existem coisas em nós que precisam ser tiradas. Amém? Vão em 2 Reis, capítulo 5. É um capítulo bastante conhecido. Existia uma raiz de amargura na vida de Naamã. Você já ouviu falar essa palavra? Segunda Reis, capítulo 5. Eu estou um pouco rouco, dá para vocês entenderem aí, né? A palavra diz que Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento à Síria. E se a gente for olhar na palavra, irmão, nós vamos ver que Naamã era orgulhoso. Tinha uma área na vida de Naamã que precisava ser tratada. Mas Deus era com ele. Deus é tão bom, o Senhor é tão bom comigo, o Senhor me usa. O Senhor me capacita para pregar, me capacita para louvar, me capacita. Mas tem algo na minha vida que não está dando certo. E por que não está dando certo? E a palavra diz aqui, na parte B, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou na serviço da casa de Naamã, e disse esta sua senhora: oxalá se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então disse o rei da Síria: vai, anda e envia uma carta ao rei de Israel. Envia uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos, e levou a carta ao rei de Israel. E nessa carta dizia: receba o meu servo
Naamã. Só que Naamã, ele esperava da forma dele, que o profeta sairia, teria com ele e curaria da sua lepra. Mas o profeta não saiu do lugar. Deus, ele vai continuar sendo sempre o mesmo. Existem coisas que nós é que temos que fazer, que nós temos que tratar, nós temos que identificar as nossas fraquezas. Em Provérbios capítulo 29, versículo 23, diz que o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Provérbios 16, 18 diz, o orgulho vem antes da destruição. Quantas pessoas nós temos visto sofrendo perseguição, irmãos? Sofrendo, porque o orgulho predominou. E o espírito altivo antes da queda. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado, disse o Senhor Jesus. E todo aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Mas Ele nos concede graça, diz em Tiago 4, 6. Maior graça, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças ao humilde. E Deus, Ele quer tratar conosco, irmãos. A palavra fala, em Daniel capítulo 4, vou fazer um resumo, diz que o orgulho no coração de Nabucodonosor, escute isso, o levou a construir uma estátua de ouro de 27 metros, para ser adorada, demonstrando sua arrogância e desejo de poder. Além disso, ele foi humilhado por Deus, perdendo a sanidade e vivendo como um animal, por 7 anos, como descrito no livro de Daniel. Como Nabucodonosor se gabava de suas realizações e de seu reino, do que ele tinha, o que levou Deus a castigá-lo como perda da sua razão, e passou a viver como um animal, comendo capim, e tendo seu corpo coberto de orvalho, até reconhecer. Quantos nós não precisamos reconhecer quando nós estamos saindo do caminho? Existem pessoas rodando em círculos por não reconhecer que dependem de Deus. Passou a viver como um animal, comendo capim, e tendo seu corpo coberto de orvalho, até reconhecer que o Deus de Daniel era o verdadeiro Senhor. Após esse período, sua sanidade foi restaurada, e ele louvou e honrou a Deus. E a história de Nabucodonosor serve como um exemplo do perigo do orgulho e da importância da humildade diante de Deus. Amém? Agora, é interessante aqui que a maioria das pessoas orgulhosas, elas julgam os outros. Elas não querem ser tratadas. Elas veem falha nos irmãos. Quando vê uma palavra dura, forte, aquela pessoa que não consegue amar, não consegue perdoar, para ela é uma palavra que não sente nada, mas a vida dela não está correndo a carreira como Deus quer que ela corra. E ela fica tranquila. Fala a Deus, até num pensamento com o irmão, e não vê uma trave que tem nos seus olhos. A maioria das pessoas orgulhosas, elas julgam os outros. E aqui diz no Salmos 19, 12, quem pode perceber os próprios erros? Será que eu tenho percebido quando eu estou errando? Você sabe, irmãos, eu fico observando, porque o que Jesus veio fazer nesse mundo, quem já viu aquele vídeo de Paulo, quando ele fala, o amor é o caminho? Quem já viu aquele vídeo? Muitos de vocês já viram aquele, eu vejo aquele vídeo toda hora. E eu olho ali, irmãos, a salvação da gente no amor. Que como diz a palavra, quem diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. E quando eu não sei perdoar o meu irmão, seja ele qual for,
tem um orgulho ali. Quando eu ignoro aquela pessoa, tem um orgulho escondido. Irmãos, na igreja que anda em amor, ela tem cura nela. Tem salvação nela. Tem restauração nela. Quem pode perceber os próprios erros? E a palavra fala muito sobre isso. E aí aquela pessoa que percebe que ela está errada, ela tem que reconhecer e dizer: purifique-me dos que ainda não me são claros. Porque tem orgulho que é bem claro. Tem coisas que nós percebemos, que vem atrás da gente, nos corroendo. E quando a gente não deixa, não se permite Deus tratar, irmãos, vai viver uma vida pesada, distante, sofrendo. Coitado de mim, estou sozinho. E na verdade o orgulho predominando, não temos força de dizer: irmão, me perdoe. E como disse a palavra, não deixe que nenhuma raiz de amargura brotando cresça. E tem raízes de amargura crescendo, irmãos, e muito. Paulo, ele fala isso nas cartas. Em Coríntios, em várias cartas, ele fala sobre a falta do amor. Temos que amar uns aos outros. E ele diz: quem pode perceber os próprios erros, purifica-me dos que não me são claros. O orgulhoso, ele não gosta de ser confrontado. Sim ou não, irmãos? É verdade ou não é? Ele foge. Se você disser que ele está errado, se prepare. O pastor te chegar mansinho, arrodeando. Cria uma barreira de proteção e diz que aqui ninguém passa. É orgulho isso. Como Davi, você tem que desejar mudanças, ao invés de ficar, sabe, desbrustando, dizendo, emburrado, triste, com um complexo de inferioridade, se achando rejeitado de todo jeito. E aqui tem umas características de uma pessoa orgulhosa. Vocês me amam? Vocês aceitam tudo? Recebi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus. Estarei falando bem devagar essas características. Uma pessoa orgulhosa é caracterizada por uma sensação excessiva de autoimportância, vaidade, como Nabucodonosor, e uma dificuldade em aceitar críticas ou pedir ajuda. Ela não pede ajuda. É o que ela achar e é assim mesmo. Só assim, minha cabeça só Deus. E sendo que Deus diz que você está numa casa de oração, em um lugar, para receber a orientação dele. Geralmente essa pessoa tende a não reconhecer os seus erros. Ela tende para isso. E não aceitar repreensões. Além de não demonstrar humildade e reconhecer a necessidade de ajuda ou perdão. Característica de uma pessoa orgulhosa: sensação de autoimportância. Uma pessoa orgulhosa tende a ter um conceito exagerado de si mesmo, achando-se superior aos outros. A vaidade é uma característica marcante com a pessoa orgulhosa, buscando constantemente a aprovação e o conhecimento dos outros. Ela tem dificuldade em aceitar críticas. A pessoa orgulhosa não consegue reconhecer a necessidade de ajuda ou de suporte, preferindo enfrentar os problemas sozinhos. Quem já viu? Vocês conhecem alguém assim? Sofre calada? Eu já fui assim também já, irmãos. Já passei cada coisa na minha vida. Na minha infância. Todos nós temos uma área que tem que ser tratada, assim como Naamã. Ele era orgulhoso. Comandante
do exército do rei da Síria. Muito estimado pelo seu senhor, porém leproso. E tinha algo na vida dele que tinha que ser tratado. Até que quando foi confrontado pelo profeta, ele reconheceu o seu erro. Ele decidiu, ele se arrependeu e confessou. A pessoa orgulhosa não consegue lidar com críticas ou sugestões, reagindo de forma defensiva ou agressiva. Se você tem que ter cuidado para chegar nessa pessoa. Não reconhece erros. A pessoa orgulhosa não aceita que cometeu erros. E não se dispõe a aprender com eles. O que pode dificultar o seu desenvolvimento pessoal. Não pede perdão. A pessoa orgulhosa não consegue pedir perdão. E ela já pensou naquele dia? Você se livrou de tanta coisa. Se esquivou, Jesus. E você foi tido como aquele partai de mim, malditos. Eu não quero ver esse nome. E o que foi que eu fiz? Orgulho. Você não perdoou, mas diga aí. É aquele lado, nadou tanto e morreu na praia, né? Nadou e morreu na praia. E eu digo uma coisa a você, irmãos. Ame, viu? Ame, pastor, eu erro nisso aqui. Meu irmão, ame. A palavra diz que o amor cobre multidões de pecados. Imagine isso aí. Tu carregar amor no coração. E como diz, no mundo não deveis coisa alguma, exceto o amor. Você vai ser sempre um devedor do amor. Você sempre tem que ter perdão dentro do seu bolso para puxar todos aqueles que chegarem à tua frente. Se você quiser herdar o reino de Deus, irmão, não se engane, não. Se a dureza em seu coração, se a falta de amor, reveja isso hoje. Porque não adianta louvar, não adianta adorar, não adianta se prostrar, não adianta ir para o lugar secreto, eu e Deus nessa cama aqui. Não adianta vir aos cultos, não adianta, sabe, irmãos, vigílias. Se o seu coração está sobrecarregado de falta de amor, não, de falta de perdão, né? A pessoa orgulhosa não consegue pedir perdão e se mostra inflexível, que pode prejudicar os seus relacionamentos interpessoais. A arrogância. Em alguns casos, a pessoa orgulhosa pode manifestar arrogância, demonstrando desprezo. Não faço conta não. Dá um sorriso só para você que deu um sorriso. Deus conhece o coração. Ele diz, eu examino profundamente os corações, para dar a cada um segundo o seu proceder. Sabe por que Davi era um segundo o coração de Deus? Porque ele tinha facilidade em perdoar. Amém? A pessoa orgulhosa pode ser teimosa e cabeça dura. Conhece alguém assim, não? Cabeça dura. Fica só olhando, vai. Vai por aqui no carro, vai para o outro lado, bicho. Eita, aquelas ovelhas que gostam de pular varal, pular cerca, né? Pastor, é por aqui, ela vai para o outro lado correndo. Não vou nem chegar nele, porque depois não sabe o que está acontecendo. É teimosa. A pessoa orgulhosa pode ser teimosa e cabeça dura, não dando o braço a torcer, mesmo que sabia que isso pode prejudicá-la. Ela sabe que vai prejudicar. Ela sabe mesmo, é brincadeira. Mas ela parte para cima, nem que está na canela, eu vou para cima. A palavra diz que o neste vê o perigo e vai para cima e sofre a pena. Enquanto o sensato vê o perigo e se afasta. Essa pessoa teimosa, que tem, sabe, dureza de coração, que é orgulhosa, isso é uma pessoa orgulhosa. Pode ser, diz a palavra, mesmo que saiba ela, que pode prejudicá-la, ela vai. Estou ligando não, nem que é a minha cara. Não aceita. Não aceitação. A pessoa orgulhosa tem uma postura de não aceitação e pode ser vista como flexível e difícil de lidar. Em alguns casos, a pessoa orgulhosa pode se bloquear e não conseguir se manifestar verdadeiramente no mundo. Ela se bloqueia ali, no dela ali, ninguém tem que passe, meu irmão. O Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado, amém? Que pode gerar dor e sofrimento e inflexibilidade. A pessoa orgulhosa não consegue se adaptar às novas situações ou aceitar mudanças.
Conhece alguém assim? O que pode dificultar o seu crescimento pessoal. O orgulhoso significa o que é definição de uma pessoa orgulhosa, mostra altivez, soberba, vaidade, arrogância, podemos mesmo revelar desprezo em relação a outra pessoa. Amém? Então, irmãos, existem coisas aqui, esses conceitos, e essas pessoas nem sabem que são orgulhosas. E às vezes sabem que são. E é interessante aqui, irmãos, que o orgulhoso diz, não tenho mais tempo, né? Não tenho tempo para outras pessoas, quero viver a minha vida. E aqui no Salmos 51, versículo 10, chegou o tempo de deixarmos a timidez, amém? De lado, e permitir que Deus retire de nós essa dureza de coração, essa falta de perdão. E assim como o salmista, Salmo de Davi, ele fala algo que para mim foi muito profundo. Davi, ele reconheceu o erro na vida dele. Ele reconheceu que ele erra. Quantos nós precisamos reconhecer, irmãos, nossos erros? E Davi fala, ó Deus meu, cria em mim um coração puro. Amém? Cria em mim um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Quer dizer que Davi, ele viu isso em Saul. O Espírito, quando Saul passou por cima, foi desobediente ao profeta, sacrificando fora do templo. No mesmo instante, o profeta chega até Saul e diz para ele, hoje o Senhor te confirmará o reino para sempre. Mas hoje ele te deu o teu igual. Diz naquele mesmo instante que o Senhor fala com o profeta, ele sai dali de Saul, ele unge a Davi como rei de Israel, o Espírito do Senhor saiu de Saul. Você já pensou nisso? Uma pessoa que anda com raiz de amargura, o Espírito Santo pode não mais estar nela, não é brincadeira uma coisa dessa. Quando Davi falou, não retires de mim o teu Espírito, talvez ele estivesse falando como o Senhor fez com Saul. Não faça como o Senhor fez com Saul, renove em mim um espírito estável. Amém? Porque tem pessoas, infelizmente, que elas são agora, sabe, amorosas, mas daqui a pouco não. Eu vou vigiar nesse orgulho, mas daqui a pouco está sendo orgulhosa. E a palavra fala que é um homem constante em todos os seus caminhos. E não pense tal um homem que receberá do Senhor alguma coisa. Você já pensou nisso? Uma pessoa inconstante, ora ela está bem, ora ela está mal, ora ela ama, ora não. Que espírito Deus tem nos dado? Deus, quando falou essa palavra sobre orgulho do meu coração, Ele só depois trata com a igreja os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito está ali, irmãos. Várias coisas, e a obra da carne, fruto do Espírito e obra da carne. Se pega cada um daqueles ali e fazer dá para uma ministração, irmãos. Mas o orgulho é algo tremendo, que nos afasta de Deus, quando nos afastamos das pessoas, quando não reconhecemos que Jesus é amor, e que veio esse mundo, que como está escrito aquela palavra em João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu melhor para mim e por você, para que todo aquele que nele cresce tivesse a vida eterna. E hoje o Senhor nos chama para viver uma vida comum, irmãos, entre irmãos, amém? Não viver da minha própria vida, não agradando a mim mesmo, fora de mim soberba, fora de mim, sabe, altivez, fora de mim orgulho.
Eu vou escutar o meu irmão. Eu vou ver se ele está precisando de mim. Eu vou chegar até o pastor e vou dizer. É como eu falei naquele dia, né? Fazer um confessionáriozinho, né? Uma caixinha de papel. Daniel sabe fazer, Daniel? Papelãozinho, né? Faz da hora, faz bonito. E a Bíblia diz, confessei-te o meu pecado. Nós temos que confessar pecado, sabia, irmãos? Sabia? Tem pessoas que ultimamente não tem mais não, confissão não, né? Hã? Se andamos na luz, como na luz ele está, temos paz uns com os outros. E o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Então existe o antes, existe o depois. Arrependei-vos e convertei-vos para que venha um tempo de refrigério da parte do Senhor. Temos que nos preparar primeiro. Amém? Temos que confessar assim, Senhor, olha, eu errei, eu peço perdão. Você lembra 1 Coríntios capítulo 11? Que quando nós meditamos, que diz a palavra? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. Será que eu tenho essa reflexão em mim de que quando eu estou errando, eu reconheço que estou errando? Se eu não tenho essa reflexão, se eu estou voando, pecando, irmãos, é porque o Espírito Santo não está em mim. Porque a palavra diz que é o Espírito da verdade que vos guiará a toda a verdade. E onde há mentira, irmãos, ele mostra. Onde há verdade, ele mostra. Quando você agrada a ele, ele mostra que está agradando. Existem pessoas passando por cima da voz do Espírito. Ouvindo o que Deus quer, e elas não estão fazendo o que Deus quer. Elas sabem que tem que amar, mas elas não amam. Será que está brotando uma raiz de amargura ali? Será que é tão difícil amar o meu irmão, independente do que ele não, mesmo que ele não me ame? É tão difícil assim? Você vai ter mais paz. Deus quer tratar com a sua igreja, irmãos, ó, aquele que perdoa, ele é perdoado. Amém? Aquele que ama, ele é amado. Sabe, irmãos, e quando nós amamos os irmãos, cura vai começar a acontecer, libertação vai começar a acontecer, renovo vai começar a acontecer, irmãos. Restauração em todas as áreas das nossas vidas, nas finanças, em tudo. Aceite ser, muitas das vezes, um não de um pastor ou um sim. Irmãos, confessei-te o meu pecado. Confesse o seu pecado. Diga, Senhor, eu não suporto mais, eu vou chegar até o líder da igreja, eu vou conversar com ele. E como ele disse aqui no Salmos 51, 10. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em outras passagens, renova em mim um espírito estável. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Porque existem muitas pessoas que estão perdendo a alegria da salvação. Elas estão no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas secas. Existe algo, irmãos, que nós temos que arrancar fora, que não pertence mais a nós. Se quisermos viver o sobrenatural de Cristo, se quisermos viver os planos de Deus em nome de Jesus, irmãos. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto ao quê? Obedecer. Obedecer, irmão. O segredo é obedecer. O segredo é o ID do Senhor. Amém? E Deus quer tratar com o teu coração, irmãos. O que Deus falou comigo nesses dias sobre o amor é coisa tremenda, irmãos. Ame, abrace. Sabe, eu estive conversando com Karine a respeito dos homens da igreja. Dos homens da igreja. E assim, não é porque é minha classe, não. Mas eu vejo amor neles. Teve uns dois aí que um foi tirar onda com o outro. Depois eu falo para eles aí depois. Foi postar um negócio lá, e o outro disse o apelido com o outro falou com o outro. Aí um se enfezou um pouco, no outro dia estava se beijando. Eu digo, mas é fácil demais. Né?
É por isso que Deus levanta pastor na igreja, viu, homem, né? Levanta homem como pastor na igreja, porque se a mulher não vem para cá não, que... Rapaz, mulher é bicho de jeito, meu Deus do céu, hein? Sabe, irmãos, é sério. Quando eu vou pregando aqui sobre amor, sobre perdão, eu só vejo mais mulheres, bicho. Sério, irmãos. Isso é sério mesmo. As mulheres vigiar e orar, né? As mulheres. São meio nervosas as mulheres, que tem um tempo aí, né? Não tá da TPM aí. Vai ver o que a Bíblia fala de TPM também, vá. Hã? Vai. Olha, viu o domínio próprio aqui, ó, os frutos do Espírito surgindo aqui, tá vendo? Então, irmãos, pelo amor de Deus, começa a observar mais os homens. Amém? Quem? São. Foi meio assim, mas... Amém, glória a Deus. Meu Deus do céu. Deus é bom demais, irmão. Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus. Daqui a pouco seca a minha garganta aqui. Mulheres, digam assim: vamos aprender com os homens. Hein? Bateu o orgulho aí, foi? Bateu o orgulho, estou dizendo aqui, misericórdia. Misericórdia. Peraí, era para os homens ter saído, não era só para as mulheres. Brincadeira, irmãos. Cada um pega sua parte em nome de Jesus. As mulheres são uma bênção, são um doce, meu Deus, oh glória. Se não fosse as mulheres, né? Não tinha homens, né? Já pensou? Não. Verdade? Não, um depende do outro, tá? Sei, dá gostadinho de Adão, foi? Tá certo. Amém, irmãos? Deus é bom em todo tempo. Eu creio que você recebeu essa palavra no seu coração. Uma palavra breve, mas é que Deus colocou em meu coração para você nessa noite. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Orgulho jamais, irmão, esqueça o orgulho. Quando você vê a sua irmã, não, seus irmãos, né? Vai dizer que é para elas, só para elas. Quando você vê seus irmãos, tá vendo aí? E aí, se tem aquela coisinha assim, eu te perdoo, irmã, né? Abrace ela, beije ela, quebra logo isso em nome de Jesus. Amém? Deus é bom em todo tempo. Eu quero orar por vocês, em nome de Jesus.